a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo é o fato que determinou a mudança na história humana, que marcou o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Não teria havido redenção da humanidade sem a paixão de Cristo. Não teria havido paixão sem o Natal. Não teria havido Natal se Nossa Senhora não tivesse pedido e obtido de Deus a graça da encarnação do Verbo. Portanto, a encarnação é o acontecimento capital na história humana, é o primeiro capítulo da história da nossa redenção. Shalom lach Miriam meleat chesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Beri bitnech Yeshua. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. É essa a sua vocação e nisso consiste a sua bem-aventurança. Acontece que nossos primeiros pais preferiram obedecer à serpente e se revoltaram contra Deus na esperança de que ela lhes traria um conhecimento oculto e os tornaria deuses. Pois bem, Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso e retira os dons que ele havia concedido. O homem então passa a ficar sujeito a doenças, a fome, a dores. O fundamental é que o ser humano perde a paz interna, perde a ordem que regia Adão e Eva antes do pecado original. Os sentidos se revoltam contra o homem. Ele passa a desejar coisas que ele percebe que não são convenientes, que lhe fazem mal, mas ainda assim ele quer. O trabalho fica cansativo, o homem pode fazer um longo trabalho, um longo esforço, mas sem uma bênção de Deus, o resultado pode ser um fracasso completo. A inteligência humana fica sujeita ao erro e o homem tem que levar nessa terra de exílio toda uma vida pautada pelo sofrimento, pela humilhação, pela dor, para que ele aprenda pela força aquilo que ele não quis aceitar nas delícias do paraíso, de que ele não é Deus. Pois bem, a humanidade então viu as portas do céu se fechando e as portas do inferno se abrindo, e não encontrou ninguém capaz de abrir a primeira e fechar a segunda. Mas Deus prometeu à humanidade, dizendo à serpente: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Ou seja, Deus prometeu a vinda de um Redentor para a humanidade que restabelecesse a paz entre o céu e a terra. Esse enviado de Deus, todas as religiões, de um certo modo, lembram por causa da tradição primitiva que vinha de Adão e de Eva. A humanidade compreendia que ter uma vida dura, de trabalhos, de sofrimentos, se esforçando para viver conforme a vontade de Deus, conforme o direito natural, e depois morrer, então as almas humanas não iam para o céu, iam para o limbo, que era um lugar escuro, onde não havia sofrimento, mas era de fato uma prisão para as almas que não podiam ir até o céu. Ter toda uma vida de sofrimentos e depois acabar na morte assim, numa prisão escura como limbo, tanto que os judeus falavam do Sheol, lugar após a morte, com muito temor. Então, isso não compensava. E na medida em que os homens vão pecando e vão se entregando cada vez mais aos seus vícios, nós vamos vendo então que eles vão desenvolvendo toda uma ordem de coisas contrária à lei de Deus e vão preferindo adorar os ídolos. Então nós vamos compreendendo como a história humana, excetuando o povo eleito, que Deus separou para que guardasse a sua lei, nós vamos vendo como que a história humana foi sendo uma sucessão do quê? Povos que se expandem
impérios que crescem, que subjugam os povos vizinhos, nações que têm mais talento, conseguem dominar e vão galgando e chegam ao ápice de potências onde vivem. Então, os seus líderes, vendo que chegaram no apogeu das suas potencialidades, se perguntam: de que adianta isso se a morte nos leva a tudo? Então, duas possibilidades, e uma não exclui a outra: se entregarem exclusivamente ao gozo dessa terra, então orgias, bebedeiras, a opressão dos fracos, a escravidão, a brutalidade do mundo antigo, ou um desejo de escapar dessa terra, de retornar ao paraíso perdido, de obter a vida, o prolongamento dessa vida após a morte, e de terminar nessa terra aquilo que tinha sido prometido pela serpente no paraíso: sereis como deuses. Então toda sorte de religiões ocultistas, esotéricas, que vão então pervertendo os homens e fazendo com que eles cada vez mais sirvam ao demônio. Então, até o momento em que esses impérios transbordam de iniquidade e Deus os castiga, permitindo que sejam derrubados por outros. Mas então é um ciclo de impérios que nascem, crescem, pecam e morrem. Ascensão e queda do Egito foi assim, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, das regiões da Índia, da Grécia, e na época de Nossa Senhora estava havendo o apogeu de Roma. Pois bem, pediram os patriarcas a vinda do Messias, suspiraram os profetas, imploraram todos os santos do Antigo Testamento, os justos, Abraão que entregou seu filho, Davi com todas as suas lutas, antes dele Moisés com a sua santidade exemplar, todos suplicavam a Deus que enviasse o seu Messias, mas nenhum era capaz de obter essa graça insigne e nenhum era digno de obter de Deus a graça da vinda do Redentor. Então a humanidade se encontrava num impasse. Foi nesse momento, na plenitude dos tempos, quando o próprio povo eleito de Deus se encontrava sem profetas, sem esperança, procurando assimilar o costume dos pagãos ou rejeitando tudo que era pagão, como os fariseus, e buscando não no Deus dos judeus, mas nos judeus escolhidos por Deus, a solução dos problemas e, portanto, o desejo do Messias que instaurasse o reino perpétuo dos judeus na terra. Todos os povos estavam imersos nessa degradação. Foi nesse momento que, para proclamar como que a vitória seria dada por Deus, seria sobrenatural, Deus cria uma virgem imaculada para que ela fosse digna de pedir e obter essa graça. Então, a lei terrível, segundo a qual todo homem é concebido no pecado original, nasce filho da ira, com todas as desordens, com todas as dificuldades, essa lei foi suspensa por um privilégio especialíssimo da graça em Maria Santíssima. Deus a escolheu desde toda a eternidade e a criou e preservou da mácula original. Ainda mais, ele deu a essa virgem a plenitude das graças, de modo que a cada momento da vida da Santíssima Virgem, ela correspondia de forma perfeita à plenitude das graças, ou seja, todas as graças que todos os homens poderiam receber ao longo de todos os tempos, todas as graças que Deus poderia dar a uma pura criatura, ele as deu a Maria Santíssima. E ela ia crescendo na graça, crescendo na virtude e na perfeição na sua juventude. Ela conhecia a Escritura como nenhum místico, nenhum exegeta jamais conheceu. E ela compreendia a necessidade absoluta da vinda do Redentor. Ela via a história humana como essa sucessão de tragédias, sucessão de impérios que caem, de iniquidades, de pecados, de revoltas contínuas contra Deus, e ela implorava que acabasse esse estado de coisas. E ela então rezava pedindo a vinda do Messias, porque a humanidade
continuamente ultrajava a Deus. Havia construído toda uma sociedade pagã no mundo inteiro, que era a negação do direito natural, a negação da lei de Deus. O próprio povo eleito tinha se esquecido das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, e renovou com todos os profetas ao longo de séculos e séculos de história. Pois bem, Maria Santíssima compreendia que pela idolatria e pelo pecado, o demônio era o rei de todas as nações da terra, incluindo os judeus pela apostasia. Maria Santíssima compreendia que os homens viviam acorrentados nos seus vícios. E a grande maioria da humanidade nascia, crescia, pecava, morria e ia para o inferno. Existiam alguns homens que buscavam o sentido da vida, buscavam a Deus, buscavam a verdade, mesmo não sendo do povo eleito. Mas a grande maioria das pessoas preferia o lado cômodo de adorar os próprios vícios através dos ídolos e, portanto, adorar o demônio. E a humanidade, então, era em massa condenada ao inferno. Parecia que o plano de Deus para a humanidade seria vencido pelo demônio. Pois bem, ela rezava e pedia com todas as forças da sua alma a vinda do Redentor da humanidade. E ela meditava nas profecias de Isaías, nos Salmos, sobre como seria o Messias. E ela compreendia que ele deveria redimir a humanidade através do sofrimento. E quando ela completou o quadro de como seria o Messias, prevendo assim como seria nosso Senhor Jesus Cristo e rezando para ser a escrava da mãe do Messias, eis que o anjo Gabriel, o anjo que tantas vezes iluminou e protegeu o profeta Daniel, lhe aparece e diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Nossa Senhora se turba e se pergunta qual é o sentido profundo dessa saudação. As palavras da saudação angélica, que foram objeto de tantas meditações por tantos santos ao longo de 2000 anos. Então Gabriel lhe diz: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E Santo Afonso nos lembra, no Glórias de Maria, só se acha aquilo que está perdido. Maria era imaculada, ela não perdeu a graça. Ela encontrou a graça que tinha sido perdida pela humanidade. E, portanto, achou graça para cada um dos homens em particular e todos no seu conjunto. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberá e dará à luz a um filho, a que lhe porá o nome de Jesus, que significa Salvador. E o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O trono de Davi quer dizer que na plenitude da Igreja Católica, que ainda não ocorreu, todas as nações da terra oficialmente se tornarão católicas e louvarão a Cristo Rei. Reinar eternamente na casa de Jacó quer dizer o reino de Cristo no céu sobre as almas que se salvaram. E Nossa Senhora então pergunta como se dará isso, pois não conheço o varão. Aqui, veja bem, Nossa Senhora já era casada com São José. Havia então um costume entre os judeus, provavelmente os judeus ortodoxos conservam esse costume, não tenho certeza, que era um casamento em duas etapas. Quer dizer, na primeira etapa havia então celebrado o casamento, os noivos os então recém-casados já podiam ter relações sem pecado, sem nada, etc. Mas mais ou menos um ano depois se fazia uma grande festa na qual a noiva era colocada numa cadeira, carregada nos ombros rumo à casa do noivo, e o noivo aceitava ela em sua casa. E se fazia uma grande festa, as festas judaicas, etc. Pois bem, Nossa Senhora já estava casada com São José e, portanto, claro, ela não fariam, mas tinham o direito, se quisessem ter as relações, mas ela ainda não tinha sido aceita na casa dele. Agora, Nossa Senhora tinha feito o voto de virgindade. E ela então se pergunta como vai se dar a encarnação do Verbo se ela tinha feito esse voto. E por inspiração de Deus, São José sabia, consentia e tinha feito também. Por que eles se casaram? Porque não se compreendia o celibato no Antigo Testamento.
embora alguns casos excepcionalíssimos, como o profeta Elias, foram celibatários, isso era exceção de exceção, e absolutamente o celibato feminino não era compreendido. Então, Nossa Senhora e São José se casam para dar, então, esse apoio mútuo entre os esposos. Eles, de fato, se amavam, mas com um amor casto e um amor virginal, justamente para... Deus escolheu duas almas que queriam conservar a virgindade para conservarem juntas, evitando assim um casamento, seja de São José, seja de Nossa Senhora, com alguém que não quisesse conservar. Pois bem, Nossa Senhora então se pergunta como se dará a encarnação do Verbo se ela não conhece varão, embora fosse casada por esse voto de virgindade. E São Gabriel lhe diz: o Espírito Santo descerá sobre ti e lhe cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E Nossa Senhora, então, resolvendo essa dúvida, compreendendo que ela vai conservar a virgindade, e tal é o valor da virgindade, que São João Maria Vianney diz que se Nossa Senhora ficasse sabendo que ela teria que ter relações para ser mãe do Messias, ela não aceitaria. Tal é o valor da virgindade que nós não compreendemos porque ainda estamos muito cegos pelos nossos vícios, nosso passado, somos muito pouco avançados na virtude, mas devemos pedir essa graça de compreender esse valor. Nossa Senhora, então, vendo que é a vontade de Deus, aceita e diz: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o esperado das nações, o Redentor, que nem Moisés, nem Salomão, nem Noé, nem ninguém conseguiram obter a vinda dele para a humanidade, a Santíssima Virgem Maria obteve essa graça. E obteve a vinda do Salvador à Terra para a nossa redenção. Ela sabia, uma compreensão perfeita, que o Messias, seja, nós vemos no Salmo 21, 22, seja no capítulo 53 de Isaías, seria o varão das dores, experimentado nos sofrimentos. Ninguém nunca sofreria tanto quanto o Messias. Ele seria o homem que recolheria sobre si o castigo de todo o pecado, para por meio da sua morte expiar o pecado da humanidade. E ela compreendia isso e sofria, sim, como corredentora, embora escandalosamente o Papa Francisco procure dizer que não, ela sofria como corredentora porque ela sofria com o Redentor da humanidade. Santo Afonso de Ligório ensina isso, grande maioria dos pontífices, São Luís Maria Grião de Montfort, não há dúvida nesse ponto. Nossa Senhora então compreendia qual seria o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela que amou a Deus como nenhum santo, nenhum serafim, nem de longe jamais amou, nem todos os santos juntos amaram a Deus como Nossa Senhora amou, e nenhuma mãe, absolutamente nem de longe, amou seu filho como Nossa Senhora amou o divino filho dela, filho e Deus ao mesmo tempo. Por isso ela tinha o amor pleno, o amor perfeito para com Cristo, mas ela aceitou imolar o seu filho para Deus Pai pela expiação dos pecados dos homens. Portanto, nós éramos o povo, tantas vezes comentado nos Salmos, o povo encarcerado e condenado à morte, encarcerado no pecado, sob a servidão do demônio, condenado à morte eterna no inferno. Mas o Redentor veio, e veio porque Maria pediu. Nossa Senhora pediu, Nossa Senhora obteve. Não haveria paixão de Cristo sem o Natal. Não haveria Natal sem a encarnação do Verbo. Se Nossa Senhora não tivesse aceitado a encarnação, ou não tivesse aceitado imolar o seu filho, porque ela tinha essa autoridade recebida de Deus, de querer ou não querer imolar o seu filho, porque era filho dela também, se ela não tivesse dito não e tivesse preferido preservar a vida de Jesus para ela, por amor apenas a Cristo, nós estaríamos nos nossos pecados. E nós não teríamos a graça, e morreríamos e iríamos para o inferno. Ela fez por amor, para a glória de Deus e também para a salvação dos homens.
para que fosse extirpado o pecado, para que a terra fosse purificada e pudesse então ser instituída a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que ministrando os sacramentos abriria aos homens as portas do céu. Os justos do Antigo Testamento então seriam libertos do limbo e iriam para o céu, e as nossas almas teriam a chance de se salvarem se correspondessem à graça e evitassem o pecado. Então, nós hoje vivemos uma situação trágica que já foi classificada por um pontífice de autodemolição da igreja. Nunca antes o pecado dos homens foi tão terrível, tão hegemônico, tão grave. Porque depois da redenção, depois do evangelho, os homens voltam para um lodo pior do que o do antigo paganismo, que é o lodo da revolução. Se Maria Santíssima obteve a vinda do Redentor na plenitude dos tempos, ela também obterá a vitória de Cristo, a paz de Cristo no reino de Cristo, o esmagamento da revolução, que é o flagelo do mundo moderno, a conversão dos homens e uma nova etapa na civilização cristã, conforme anunciada por São Luís Maria Grion de Montfort, um reino de Maria, um reino de Nossa Senhora nos corações, porque ela foi o caminho que Deus quis percorrer para vir até nós. Portanto, é o caminho que nós devemos percorrer para ir até Ele. Concluo dizendo com Santo Agostinho, muito antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Santo Bispo de Hipona já ensinava: o mundo era indigno de receber o Filho diretamente das mãos do Pai. Então ele o deu a Maria, para que por meio dela o mundo recebesse. Portanto, se a história humana é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, o fator que determinou a entrada de Cristo na história foi a criação e correspondência à graça da Santíssima Virgem. Portanto, que Nossa Senhora nos santifique e faça com que Cristo reine em nossas almas. E Ele reina na medida em que nós estamos unidos a ela. Porque se Ele quis vir até nós por meio dela, é por meio dela que nós iremos até Ele. Deus os abençoe. Salve Maria.